eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4, 22. Eu louvo a Deus pela sua vida porque você chegou aqui com fome da palavra de Deus, ansioso por esse momento, na expectativa, e esse deve ser o nosso coração, com uma expectativa de nos alimentarmos desta palavra. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4, 22. Deixe a sua Bíblia aberta, ok? Mas feche seus olhos nessa hora que eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em comunhão, sermos alimentados, Senhor Deus, por esta palavra. Por isso, nessa noite, fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Nós, Senhor Deus, queremos cada vez mais ser alimentados, Senhor Deus, inspirados, motivados por esta palavra, porque sabemos que a sua palavra é a verdade, a sua palavra é luz, a sua palavra é direção, a sua palavra é alimento, a sua palavra é condução, a sua palavra, Senhor Deus, nos traz conforto, consolo, a sua palavra nos motiva, a sua palavra nos exorta, a sua palavra nos transforma, e é por esta palavra que nós estamos aqui nesta noite, para recebermos dela e sermos, Senhor Deus, transformados, mudados, e ao adorarmos ao Senhor e a sua palavra, nós cremos que somos transformados à sua imagem. Por isso fala conosco nesta noite, Jesus. Nós abrimos o nosso coração para receber desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, diga assim: Pai, nesta noite eu abro o meu coração para receber da sua palavra. Diga: eu creio que hoje eu serei mudado, inspirado, motivado pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 22, apenas um versículo. E olha o que diz a palavra de Deus. Caso você não tenha a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo na nossa projeção. Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vamos ler todos juntos na projeção, no 3. 1, 2, 3. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Aqui nesse livro, o apóstolo Paulo, já no fim da carta, ele escreve e faz já as suas saudações, porque você sabe que as epístolas que Paulo escreveu foram cartas às igrejas. E aqui Paulo, ele finaliza essa carta aos filipenses, ou seja, a igreja que se reunia em Filipos, uma cidade da Macedônia. Ele finaliza essa carta saudando os irmãos, dizendo: olha, todos os santos, ou seja, os irmãos, vos saúdam, especialmente os da casa de César. Aqui, Paulo, quando ele escreveu esta carta, ele estava na prisão em Roma. Ele estava preso porque ele tinha acabado de ser julgado, já tinha sido, estava preso, na verdade, esperando um julgamento para ser morto. Eu não sei se você conhece toda a história do cristianismo. Um dos maiores imperadores do Império Romano, chamado Nero, foi um grande perseguidor, e Paulo, naquela época, um grande líder, ele foi preso. E nesta prisão, Paulo, ele escreve praticamente quase todas as suas cartas. Talvez muitos pensam: poxa, mas Paulo foi preso. Se Paulo não tivesse sido preso, ele poderia ter sido, uma ferramenta nas mãos de Deus muito maior, porque ele não chegou ainda a todos os lugares que ele queria. Mas você sabe que se Paulo não tivesse sido preso, o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão provavelmente não teriam sido escritos. E se eles não fossem escritos, provavelmente talvez nós não estaríamos aqui hoje estudando e aprendendo com aquilo que Paulo foi usado por Deus. Então tudo há um propósito, e é por isso que Paulo ele ficou preso, porque se ele não tivesse ficado preso, a sua ação seria limitada ao tempo,
mas porque ele ficou preso, escreveu muitas cartas. Hoje nós estamos aqui, quase mais de 2000 anos praticamente depois, ouvindo e sendo ensinado pelos ensinamentos da vida de Paulo. Quantos são abençoados pela vida desse grande homem de Deus? E você vai ver que Paulo, ele ficou preso e ele era guardado por uma guarda chamada pretoriana. O que significa guarda pretoriana? Era uma guarda especial, uma tropa de elite. Era uma espécie de uns guardas mais poderosos, que eram compostos por 9.000 soldados. Esses soldados eram soldados especiais, que desta mesma guarda sairiam os futuros comandantes do exército. Desta mesma guarda sairiam os líderes, os que decidiriam o rumo da nação e de todo o império. Guardas influentes, homens poderosos. Ou seja, Paulo estava sendo guardado pela elite do Império Romano. E você vai ver que Paulo, ele é preso por causa de algo que hoje, irmãos, é tão banalizado. Apenas uma frase. Talvez você, dirigindo, passando pelas estradas, você já viu uma frase no para-choque de um caminhão: Jesus Cristo é o Senhor. Hoje essa frase é uma frase tão natural, onde nós vemos isso em postagens do Face, no Instagram, em adesivos, mas naquela época, esta frase, Jesus Cristo é o Senhor, era como se fosse assinar o seu atestado de óbito. Porque eu não sei se você sabe, naquela época, César, que foi um dos maiores imperadores, e todos os outros imperadores, ser um imperador, líder, chefe do Império Romano, era nada mais do que ser um semideus, alguém divino, um homem superpoderoso. E era lei de que todos os imperadores, eles eram chamados de Senhor. E é por isso que todo cidadão romano, quando cumprimentado pelos soldados, deveriam responder: César é o Senhor, Nero é o Senhor. E deles deveriam se prostrar diante do imperador. Mas Paulo, ele veio com uma outra mensagem. Ele veio dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E esse foi um dos maiores motivos. Por quê? Porque ele ia de cidade em cidade pregando isso: Jesus Cristo é o Senhor. E muitos colocaram ele como sendo um grande rebelde. Por quê? Porque se opunha às leis do império. Eu estou apenas contextualizando para que você possa entender o ambiente que Paulo fala isso. E todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César aqui nada mais é do que a cidade de Roma. A prisão em que ele estava, sendo colocado. Mas se nós interpretarmos e entendermos o contexto da época, a gente vai ver que Roma era uma cidade totalmente promíscua, idólatra a outros deuses e também aos seus imperadores. Por que Paulo fala especialmente os da casa de César? O que isso significa? Santo na casa de César. Eu quero compartilhar com você rapidamente 4 pontos, 4 princípios que nós tiramos dessa frase, os da casa de César. Então anote aí, em primeiro lugar, nós vemos que não há limites para a ação poderosa de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: não há limites para a ação poderosa de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, ele é soberano. E nada pode impedir o agir de Deus. Você conhece aquele versículo: agindo Deus, quem impedirá? Jó capítulo 42, versículo 2, Jó vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No livro de Provérbios, a palavra de Deus vai dizer: olha, muitos são os planos no coração do homem, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É o Senhor. Então não há limites para o agir de Deus. Há pelo menos, se eu não me engano, 1 mês atrás, 3 semanas atrás, nós pregamos uma palavra poderosa aqui, que Deus, ele não precisa de portas abertas para agir no nosso meio. Por quê? Porque ele é a porta, ele tem a chave de Davi, que fecha portas que ninguém pode fechar, que ninguém pode abrir, e que abre portas que ninguém pode fechar. Ou seja, é impossível parar a Deus. Ninguém pode impedir, ninguém pode deter a obra. E você vai ver, irmãos, em toda a história da igreja,
que imperadores se levantaram, homens tenebrosos se levantaram, políticos se levantaram para tentar parar a igreja, mas ninguém pode deter a igreja, porque a igreja é a obra santa de Deus, é a obra santa, e nada pode impedir o agir de Deus. Deus é Deus, até mesmo na casa de César. Deus, ele é Deus, até mesmo numa cidade que naturalmente não queria saber de Deus. Paulo, ele foi colocado na casa de César, lá dentro. E ao escrever essa carta, provavelmente, quando Paulo ele fala esta frase, todos os saúdam, especialmente os da casa de César, ele estava lá redigindo, e os irmãos que estavam provavelmente com ele na prisão, juntos por causa do nome de Jesus, falaram: Paulo, você está escrevendo para os nossos irmãos lá em Filipos? Paulo, eu já estou finalizando. Fala para eles que nós mandamos um abraço, nós que estamos aqui na casa de César, nós que estamos aqui lutando, nós que estamos aqui perseverando. César não sabe, mas há uma célula funcionando debaixo do nariz dele. César não sabe, mas há uma igreja crescendo, avançando debaixo do nariz dele. Fala para eles, Paulo, conta esta boa notícia, que nós que estamos aqui na casa de César estamos avançando e não vamos parar de avançar. Aleluia! E nós vemos algo interessante, irmãos, que quando Paulo ele fala isso, nós retiramos desse texto, que quando nós olhamos para isso, para aquilo que Paulo falou, nós vemos, irmãos, que não há limites para o agir de Deus na sua vida. Você sabe que às vezes nós sonhamos e queremos estar num ambiente que é propício para nós, mas deixa eu te dizer, irmãos, não existe um ambiente que seja tão propício quanto o ambiente que Deus quer onde você esteja. Você sabe que é Deus quem define aonde você está. Aqueles irmãos, eu lembro que eu vi um filme essa semana, Paulo, o apóstolo de Cristo. Quem já viu esse filme? Muitos irmãos. Esse filme eu estava vendo com a minha esposa, e ela fala: nossa, é muito sofrimento, ela não gosta muito disso, mas, e realmente, muito sofrimento, irmãos cristãos sendo queimados vivos. Mas uma coisa me chamou a atenção naquele filme: aquelas pessoas que estavam sendo mortas em nome de Jesus, eles tinham um coração alegre em morrer por causa do nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o Coliseu, ele foi um dos maiores palcos onde muitos cristãos foram mortos e jogados a leões. E aqueles homens e aquelas mulheres que estavam sendo mortos, elas estavam felizes, alegres, contentes pela morte, não necessariamente pela morte, mas sim porque estavam morrendo por causa de algo que era muito maior do que a própria vida deles, que era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E nós vemos que aquelas pessoas, irmãos, se você conhecer toda a história, aquela igreja, ela cresceu de uma maneira poderosa dentro daquela cidade, nas catacumbas, nas regiões que o César menos imaginava, que o império menos imaginava. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa se César está lá, não importa se o império está lá, não importa se estão querendo matar, se estão querendo acabar, não importa. Sabe por quê? Porque não há limites para o agir de Deus, nada pode impedir o que Deus quer fazer. É por isso, irmãos, que nada pode impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. Na casa de César tinha de tudo, tinha mãe envenenando o filho para ficar com a herança, tinha marido mandando matar a esposa e para casar com outro, tinha senadores, sabe, com amantes, homens importantes que não respeitavam. Na casa de César tinha sujeira, tinha traição, tinha mentira. Na casa de César tinha tudo, era um ambiente para ter tudo, menos santos. Porque quando nós ouvimos a palavra santos, a gente já pensa em algo sem pecado, algo puro, não é verdade? E quando nós vimos que nós fomos feitos santos, não por causa dos nossos atos, mas sim por causa do nosso posicionamento. A palavra santidade significa separado. Antigamente, no Antigo Testamento, quando um sacrifício ele era santificado para Deus, significa que ele era tirado do uso comum, do meio comum, e agora ele era exclusivo para Deus. É a mesma coisa. Quando nós vemos aqui santo,
Não significa que agora, em alguns momentos, às vezes a gente não vai estar num ambiente que não é ruim. Mas no seu coração, você ainda é santo. Por quê? Porque agora, uma vez que você escolhe ser um sacrifício exclusivo para Deus, você foi santificado, você foi separado, foi retirado do meio comum. Mas pastor, na casa de César sujeira, lá no meu trabalho, nas reuniões da minha família, e tem muitos que falam a política, faculdade, na escola, tudo isso é a casa de César, tem muita sujeira, muito pecado, mas deixa eu te falar, meu querido, tem que ter santo lá, tem que ter santo na política, tem que ter santo na escola, tem que ter santo na faculdade, tem que ter santo na sua família, tem que ser santo no bairro. Muitos falam, não, Rio de Janeiro é uma cidade horrível, porque Rio de Janeiro é criminalidade, Rio de Janeiro é promiscuidade, Rio de Janeiro é reconhecido lá fora como uma cidade pecaminosa. Mas deixa eu te falar, há santo no Rio de Janeiro aqui? Tem santo no Rio de Janeiro? Tem santo no Rio de Janeiro? Deixa eu te falar, irmão, há santo na casa de César. Você é esse santo, você é esse separado, e é por isso que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode parar, não há limites para o poder de Deus. Onde nós menos esperamos, irmãos, pode ser aberta uma célula. Onde você menos espera, pode ser aberta uma casa de paz. Talvez na sua mente está pensando, pastor, casa de fulano é muito pecado, sujeira. Deixa eu te falar, irmão, você que é santo, vai lá, abre uma casa de paz. Por quê? Porque quando você estiver dentro da casa de César, o Senhor vai fazer coisas poderosas na sua vida. Coisas poderosas na sua vida. É por isso que a igreja é esse exército poderoso que se infiltra nas trincheiras, irmãos, do inimigo, para poder resgatar as vidas. Para poder resgatar as vidas. A palavra de Deus diz, Jesus, ele vai dizer lá no livro de Mateus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Tem gente que interpreta esse texto de uma maneira errada. Tem gente que acha que quando Jesus ele fala, lá em Cesareia de Filipe para os seus discípulos, ele fala, olha, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque muitos acreditam que a igreja está aqui fechada. E o inferno tenta atacar a igreja. E a igreja está aqui se defendendo. Mas na verdade não. Na verdade Jesus ele estava falando ao contrário. Que as portas do inferno vão estar lá, mas não podem impedir o agir da igreja, que vai lá dentro e resgata. Que vai lá dentro e traz mais um. Que vai lá dentro e busca. Que vai lá dentro e pega o alcoólatra, agora não é mais alcoólatra, é santo. Que vai lá dentro e pega aquela pessoa que está se prostituindo, agora você não vai ser mais entregue ao pecado, agora você é santo. Você estava fazendo coisa errada, mas agora não faz mais, vem para cá, você é santo. Na verdade é isso que Jesus estava querendo dizer, as portas do inferno não podem impedir o agir da igreja, irmãos, porque nós fomos escolhidos para irmos até lá e trazermos essas pessoas, para que essas pessoas possam experimentar de uma vida poderosa em Deus. Um dia nós estávamos lá, na casa de César, fazendo coisas erradas, mas na verdade algum santo foi levantado por Deus para nos resgatar de lá, e na verdade agora Deus quer usar você para isso, Deus quer te usar. Você pode falar para essa pessoa, falar assim, irmão, Deus quer te usar, para você entrar na casa de César. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ter essa experiência. Aí você pode falar, pastor, mas eu não sei orar, pastor, mas eu não sei pregar, eu não prego bonito igual o pastor Léo, pastor, mas eu entendo pouco da Bíblia, eu entendo muito pouco. Você sabe, irmãos, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, principalmente quando a gente fala de abrir uma casa de paz. Mas você sabe o que você precisa para abrir uma casa de paz? Você sabe o que você precisa para você ir lá na casa de César e transmitir uma palavra de graça, de perdão? Você precisa simplesmente ser transformado e crer que um dia Deus te achou. Se você crê nisso, você está habilitado a ser usado por Deus. Pastor, mas eu não fiz seminário. Seminário é importante, mas não é, sabe, um pré-requisito para isso. Basta você crer, você creu, nasceu de novo, o Espírito está sobre você. Pode ir, irmão, pode ir, porque Deus vai usar você. Pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei orar direito. Irmãos, esses irmãos
sabe, às vezes eles são os mais efetivos. Muitas vezes essas pessoas são as mais efetivas. Talvez você se enquadre nisso que eu estou falando. Está chegando agora, acabou de batizar, acabou de nascer de novo, está ainda usando as fraldas espirituais. Eu vou ter um filho agora, para a glória de Deus. Eu já falei isso, irmãos. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E eu fico imaginando meu filho daqui a pouco correndo por aqui, chorando. E eu fico imaginando, nossa, como ele é dependente, vai ser dependente de mim, da minha esposa. Às vezes você talvez acabou de nascer, é um nenenzinho. Ainda depende muitas vezes do seu líder em alguma coisa, do seu pastor. Você pode pensar, poxa, mas ainda não estou habilitado para falar de Jesus, para transmitir graça, para ir na casa de César. Irmãos, deixa eu te falar, se você recebe uma direção do alto para isso, você está habilitado da parte de Deus para ir até aquela casa que você sabe qual é, que é a casa de César, e ministrar paz, ministrar graça, ministrar favor. Quantos aqui querem invadir a casa de César como a igreja do Senhor? Não há limite, sabe, nós não podemos limitar a ação poderosa de Deus em nossa vida. É por isso que nós cremos, irmãos, que há santos na casa de César. Há santos na casa de César. Deixa eu ver quantos santos na casa de César, quantos santos na casa de César. Aleluia, glória a Deus. Essa é a primeira coisa, irmãos, não há limites para o agir de Deus. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, que Deus, Ele é um Deus dos improváveis. Quando nós vemos os habitantes da casa de César, nós vemos um povo cheio de pecado. O último lugar que talvez nós pensaríamos em abrir uma célula, uma casa de paz, uma igreja, era na casa de César. Mas Deus, Ele é um Deus dos improváveis. Ali tinha assassino, ali tinha pessoas imorais, idólatras, viciados, gente que não queria saber da vida. Mas nós vemos que alguns que estavam ali, idólatras, aquelas pessoas que a gente pensa, esse não tem mais jeito. Eu não sei se você já teve esse pensamento acerca de alguém. Esse aí, pastor, não quer nada com nada. Fulano, é muito difícil. Já foi não sei quantos encontros. Já participou da célula, mas agora não quer mais. Saiu. Não tem mais jeito. Eu não sei se você já falou, esse sujeito não converte nunca. Às vezes ele mesmo fala, não vou ser crente nada, eu não quero saber de Deus, não acredito em Deus. E a gente pensa, esse aí já era, não tem mais jeito. São esses irmãos que na verdade Deus quer usar. Nós vemos isso historicamente na palavra de Deus, porque nós vemos que Deus, Ele é um Deus da segunda chance. Esse Deus dos improváveis, Ele nos mostra que Ele é um Deus misericordioso, um Deus que não desiste, um Deus que vai até onde for para buscar a sua ovelha. Lá no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz. Esse texto é tão poderoso, irmãos. Acompanha com a gente aí, abre aí na projeção, Salmos capítulo 103, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. Salmos 103, verso 8, até o versículo 14, vamos ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Próximo versículo. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Versículo 12. Quanto dista o oriente do ocidente, afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por último, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe, irmãos, Deus investiu em nossa vida. Ele não deixou a gente no buraco quando nós erramos. Deus investe em nós, Deus acredita em nós. E talvez você pode pensar, isso ao seu respeito, pastor, eu não dou jeito, eu caio às vezes no mesmo lugar, sou um fracassado, não consigo fazer, não consigo crescer. Às vezes, pastor, é algo tão simples,
mas eu ainda consigo ser reprovado. Deixa eu te falar, meu amigo, Deus, Ele é um Deus que usa os improváveis. Talvez você se coloca nesse lugar de improvável. Talvez você se coloca e acha que nunca um dia Deus vai usar você para curar alguém. Talvez você se coloque e acredita que Deus nunca vai usar você para algo. Deixa eu te falar, se você acredita que você é um improvável, você está no lugar certo, para que Deus possa usar você para fazer coisas poderosas. Deixa eu te provar isso. Na Bíblia nós vemos um tal de Jacó. Ele era trapaceiro, enganador, e foi usado por Deus. Pedro, genioso, intempestivo, cortador de orelha, mas Deus usou ele. Davi foi infiel, traiu, assassinou, mas foi um dos maiores reis que essa terra já viu. Noé se embriagou. Jonas, desobediente, quis fazer a sua vontade. Paulo era assassino, matador de crente. Gideão era inseguro, não tinha confiança nele. Marta, angustiada, nervosa. Tomé, incrédulo. Nós vemos que Sara era impaciente. Elias tinha ficado depressivo, com medo. Moisés era gago. Zaqueu era pequeno, Abraão era velho, Lázaro estava morto, e tantos homens de Deus com tantos defeitos, e esses homens foram tremendamente usados por Deus. Eu não sei qual é o seu defeito, eu não sei qual é a sua falha, eu não sei qual é o seu erro, eu não quero saber. Sabe o que eu sei? Eu sei que a palavra de Deus diz que independentemente do seu erro, independente da sua performance, independente do que você acha de si, Deus, Ele acha algo através de você, e faz algo através de você, e Ele quer usar você na casa de César. Aleluia, aleluia. Não limite a Deus, irmãos. Às vezes nós limitamos a Deus quando nós falamos: será que Deus pode me usar? Será que Deus pode fazer algo através de mim? Nós precisamos nos levantar hoje e dizer: Senhor Jesus, se Tu podes usar alguém, usa a minha vida. Se o Senhor usa alguém na terra, usa a minha. Eu gosto às vezes de orar a Deus, e oro falando algo para Deus. Eu falo: Senhor, se o Senhor for fazer algo no Brasil, no Rio de Janeiro, se der na telha do Senhor mover algo em Campo Grande, não me deixa de fora, não me deixa de fora. Eu quero participar, eu quero estar envolvido. Eu acredito que Deus tem planos para a nossa nação, Deus tem plano na nossa cidade. Quem não quer ficar de fora aqui? Quem não quer ficar de fora? Fala para Deus: Senhor, me usa, não me deixa de fora. Talvez você esteja aqui e desistiu do seu chamado, desistiu de uma palavra que Deus colocou no seu coração, de uma vocação. Não desista de si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não te jogou para escanteio. Se levante hoje, sabe, crendo que Ele é um Deus do improvável, crendo que Ele é um Deus que usa até mesmo aquele que acha que não pode ser usado. Às vezes nós pensamos em sair da igreja, abandonar a liderança, largar a célula, largar o chamado, desistir de tudo. Se Deus usou, irmãos, servos que estavam lá na casa de César, que muitas vezes estavam envolvidos em grandes sujeiras, foram restaurados, redimidos, da mesma forma nós. Eu não sei o que você fez no verão passado, eu não sei, mas eu sei o que você pode fazer no próximo verão. Coisas extraordinárias para Deus, coisas poderosas em Deus. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? Deus pode levantar servos fiéis, irmãos, em nosso meio. É por isso que Paulo fala: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Tem santo aqui na casa de César. Aleluia. Terceira coisa que nós vemos, que não é o lugar que se faz o crente, mas o crente que faz o lugar. Às vezes nós queremos um trabalho perfeito. Seria tão bom, pastor, se minha escola só tivesse cristão, porque tem um irmãozinho lá que fica me atentando, tem um abençoado que fica me atentando. Se no meu trabalho fosse tudo, meu chefe fosse cristão, seria maravilha, pastor, se ele me liberasse para ir para o encontro.
Pastor, na minha família, se todo mundo conhecesse a palavra, seria diferente. Se a minha esposa, se meu filho, meu marido conhecesse a palavra. Às vezes nós queremos estar no lugar perfeito, mas você sabe que Deus muitas vezes vai colocar a gente num lugar que não é tão perfeito assim. Sabe para quê? Para mover em nós o ambiente daquele lugar. Porque Deus, ele coloca pessoas e ambientes ruins para mudar todo o ambiente. Eu não sei qual é o ambiente da sua família, eu não sei qual é o ambiente da sua casa, o ambiente lá da sua rua, eu não sei qual é o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua escola, eu não sei qual é o ambiente. Eu não sei. Talvez não é um bom ambiente, mas se você está lá, é porque Deus quer usar você para mudar o ambiente. Porque o ambiente não pode nos mudar, mas nós que mudamos o ambiente. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, não somos todo mundo. Você não é todo mundo, você é diferente. E sabe que todas as vezes que eu chegava para minha mãe e falava: mãe, posso ir para algum lugar? Minha mãe está ali. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Minha mãe. Ah, está lá atrás. Eu falava: mãe, mas eu quero ir para tal lugar. Ela falava: você não vai. Eu perguntava: por que não? Ela falava: porque eu não quero. Eu falava: mãe, mas todo mundo vai. Ela falava: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu vou falar isso pro meu filho: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não é porque você está no Rio de Janeiro que as mulheres vão para a praia seminu que você vai, porque você não é todo mundo. Não é porque no Rio de Janeiro, todo mundo fala palavrão, que você tem que falar. Por quê? Porque você não é todo mundo. O ambiente, você não pode estar moldado ao ambiente, pelo contrário, você precisa mudar o ambiente. Pastor, mas está todo mundo falando mal. Está todo mundo, Senhor Deus, pastor, sofrendo, passando dificuldade, falando de coisa ruim, falando de notícia ruim. Você não é todo mundo, fala de notícia boa. Fala de algo do céu. Pastor, mas você está vendo a economia, o governo, e não sei o quê. Para com isso, irmãos, a gente tem que ter um tempero diferente. A gente tem que ter algo diferente. Nós não somos todo mundo. Você sabe que, às vezes, muita gente fala coisas negativas, mas nós precisamos falar diferente. Falar de coisas positivas. Tem muita gente anunciando a morte, anuncia a vida. Tem muita gente, às vezes, falando em depressão, ansiedade. Muda o contexto, começa a falar de alegria, de paz, de vida com Deus, de vida no Espírito. Tem muita gente, muitos irmãos, muitos crentes que aqui no nosso meio é um leão. Dá glória a Deus. Levanta a mão na hora do louvor. Ouve a palavra, glória a Deus mais alto, mas lá é um gatinho, acuado. Ninguém sabe, crente 007. Escondido. Irmão, você tem que ser um leão aqui e um leão lá. Por quê? Porque é lá que Deus vai usar você para mudar as coisas. É lá que Deus vai usar você como um agente de transformação. Ser santo na casa de César é isso. Santo na casa de César nos mostra que nós somos crentes nascidos de novo em qualquer lugar. Não é só aqui, mas lá fora também, principalmente. A igreja, irmãos, ela não tem 4 paredes, ela tem 2 pernas. Nós não precisamos e não podemos ficar, acuados na sua família, na sua casa. Não. Jesus, ele fala algo interessante, lá no Sermão do Monte. Ele fala que não se pode colocar uma lamparina embaixo da cama. Ela precisa ser colocada o quê? No alto, para ser vista. Você recebeu uma luz, a luz do Espírito. Você não pode esconder isso. Você não pode colocar isso, escondido. Não, você tem que aparecer. Mas, pastor, como assim aparecer? A Bíblia fala, que na verdade eu tenho que diminuir, sim. Sabe por que você tem que aparecer? Não estou sentindo a sua humanidade, mas sim porque Cristo fala através de você. Cristo faz através de você. A palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 17, que assim como Ele é, nós somos para esse mundo.
Eu não sei porquê, irmão, não me pergunte, por que que Deus escolheu se manifestar através de nós? Se alguém perguntar, pastor, por que Deus quer me usar? Irmão, eu não sei, mas eu só sei que Ele quer, e Ele escolheu te usar, Ele escolheu fazer de você, fazer da sua boca a boca dEle, Ele escolheu fazer da sua mão a mão dEle, Ele escolheu fazer da sua presença a presença dEle. É por isso que nós não podemos ficar aqui. Eu sei que é bom ficar aqui, dando glória aqui, falando aqui, o ambiente é bom, mas você vai ver, irmãos, algo interessante. Adão, ele foi colocado no jardim, e ele fracassou lá, mas Jesus foi colocado no deserto e venceu. Sabe por quê? Porque não é um ambiente que determina a nossa vitória, mas o que está dentro de nós. Talvez você está no deserto, lá no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Eu posso te dizer, irmão, você pode ser vitorioso no deserto, você pode vencer no deserto, assim como Jesus. É lá naquele ambiente de incredulidade que Deus quer usar a sua vida. É nesse tipo de ambiente que você tem que se posicionar. É no ambiente de pecado que Deus quer fazer que você seja, sabe, aquele que vai trazer a propiciação. Você sabe o que significa a palavra propiciação? Imagina, a Bíblia fala que Jesus, Ele nos religou. Propiciação significa religar, pegar na mão de Deus, pegar na mão do homem. Foi isso que Jesus fez. Ele foi o propiciador dos nossos pecados. O pecado separou o homem de Deus, colocou um abismo entre os dois. Apenas alguém que era 100% Deus e 100% homem poderia pegar na mão de Deus, pegar na mão do homem e unir novamente. Deus quer usar você para você ser essa pessoa. Às vezes tem pessoas precisando de Deus, famílias precisando do Senhor, de restauração, de paz. Sabe quem que Deus vai usar? Diga assim: eu, pastor. Deus vai usar você, porque você está aqui com Deus, você está com a mão, está ligadinho com Deus. Você vai pegar na mão dessa pessoa e vai conectar uma outra, e depois conectar, vai em outra, pega outra. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, tem o poder de alterar o ambiente. Eu não sei se você às vezes já conversou ou já experimentou estar com pessoas que ela têm o poder de contagiar o ambiente, de mudar o ambiente. Você é essa pessoa, você precisa ser essa pessoa. Alguém que vai chegar diante de você falando uma má notícia, ela tem que sair de lá alegre, feliz. Às vezes alguém vai falar com você: pô, estou quebrado, minha família está assim, minha esposa, meu filho, desse jeito. Às vezes, irmão, você não vai resolver a vida dela imediatamente, ali naquela hora. Mas o mínimo que nós podemos fazer é liberar uma palavra de fé, uma palavra de vida, que aquela pessoa vai falar assim: rapaz, eu estava triste, eu estava mal, mas quando eu conversei com você, parece que me deu ânimo, parece que eu renasci, eu revivi, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que tem em você, mas dentro de você tem algo diferente, tem algo que eu não encontro em qualquer lugar. É por isso que eu quero conversar com você. Eu estava passando por um momento difícil, mas quando eu falei com você, eu não sei o que é, mas parece que a minha mente abriu. Você tem que ser essa pessoa, irmão. É por isso que nós não podemos estar, sabe, presos ao ambiente. Pelo contrário, mude o ambiente. Está ruim o ambiente na sua casa, vai lá e muda. Você tem poder para isso. Está ruim o ambiente no seu trabalho, quando você chegar lá, está sendo perseguido, está difícil, as coisas estão ruins, você fala: vai mudar o ambiente aqui, porque eu cheguei. O ambiente vai mudar. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus está aqui. Algumas pessoas vão falar: pastor, mas isso é arrogância. Mas isso, pastor, é prepotência. Não, irmão, não é. Isso, na verdade, é você entender que não vem de você. Porque a verdade é que se dependesse de nós, o negócio ia ficar pior. É verdade ou não é? É verdade, irmão. Mas não depende de nós. Depende daquele que é poderoso para transformar ambientes e mudar ambientes, transformar desertos em grandes, sabe, em uma grande colheita, transformar em crises em grandes resoluções de problemas. O Senhor é poderoso.
E Ele é poderoso para fazer isso através de você. Apesar de você, Deus vai te usar, irmãos, para fazer coisas poderosas. Você crê nisso? É por isso que há santo na casa de César. É por isso que há santo na casa de César. Você vai ver que às vezes muitos casais estão passando por crise no casamento. Tiram férias, vão para lindos lugares, mas quando voltam se divorciam. Sabe por quê? Porque não é a férias que muda. Os problemas, irmãos, eles não vão mudar se nós mudarmos o ambiente. Às vezes tem pessoas que mudam de igreja porque teve problemas na igreja. Tem problemas no casamento, divorcia. Tem problemas na empresa, pede demissão. Tem problemas em algum lugar, joga fora, deleta, vai para outro lugar, muda o ambiente. Mas você sabe que, na maioria das vezes, quando nós mudamos de ambiente, sem resolver o problema nos acompanha. Sabe por quê? Porque não é o ambiente que precisa mudar, é você que precisa mudar. Muitas vezes, nós precisamos mudar, e quando nós mudamos, o ambiente muda. Quando nós mudamos, quando mudamos a nossa maneira de pensar, quando nós mudamos o nosso falar, quando nós mudamos o nosso comportamento, parece que o ambiente muda. Tem gente que fala, vou sair da célula, vou sair daqui, vai para outra igreja e o problema continua. Irmãos, nós que precisamos mudar, nós que precisamos alargar nossa visão, nós que precisamos ser transformados. Você vai ver que no livro de Ezequiel, capítulo 37, Deus coloca o profeta Ezequiel diante de um vale, e nesse vale tinha ossos secos, e Deus fala para ele, olha, profetiza a palavra. Ezequiel estava vendo ossos secos, morte, mas sabe o que Deus estava vendo? No mesmo ambiente, no cemitério, Deus estava vendo um grande exército. Talvez você está olhando para o seu casamento, para a sua vida, está vendo morte, mas Deus está vendo uma grande bênção, um grande exército. Talvez você está olhando para a sua célula. Eu falo isso, irmãos, porque a minha primeira célula foi assim. Eu olhava e falava, minha célula, só Jesus na causa. E é só Jesus mesmo. Eu olhava para um lado, o líder de treinamento, que não queria nada com nada. O anfitrião, que às vezes só causava problema. Às vezes trabalhando com jovem, eu sou pastor de jovem, às vezes a gente pensa assim, alguns perguntam, você não cansa não? Jovem só dá problema, dor de cabeça. Adolescentes, meu Deus, quero nem ver, quero nem pensar. Às vezes você está assim olhando para o seu casamento, para o seu trabalho, não presta, ninguém presta, tem que mudar. E sabe, às vezes Deus está querendo falar para você, olha, na sua frente tem ossos secos, profetiza a palavra, profetiza a palavra. Eu não sei o que você está vendo, muda o seu vocabulário, profetiza a palavra, profetiza a palavra. Quando você menos esperar, irmãos, aquilo que está morto volta à vida. Quando você menos esperar, aquilo que estava, você já estava desistindo, na verdade vai voltar à vida. Sabe por quê? Porque não é um ambiente que move o nosso coração, pelo contrário, nós que precisamos mudar o ambiente. Você precisa mudar o ambiente. Eu costumo dizer que nós precisamos muitas vezes, irmãos, rugir como um leão. Deus, Ele nos escolheu para algo, e é por isso que aqueles que estavam lá na casa de César, estavam sendo usados por Deus na igreja. À noite, a luz é muito grande, densas trevas, se nós apagarmos tudo aqui, ninguém vai conseguir enxergar, mas se o irmão lá atrás levantar uma lanterna, aquela mínima luz, vai conseguir, iluminar o ambiente. A gente vai conseguir ver, porque às vezes uma pequena luz, no ambiente de grandes trevas, tem poder para fazer grande diferença. É por isso que quando a luz chega, irmãos, as trevas têm que sair. Fala assim, eu sou luz, e quando eu chego, as trevas saem. Tem santo na casa de César aqui? Tem santo na casa de César? Diga alguma coisa, diga glória a Deus, diga aleluia. É possível, irmão, ter santo de César em todos os lugares. É por isso que Deus quer colocar você lá, para que você possa fazer grande transformação.
todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quarto lugar, última coisa. Nós aprendemos que há santo na casa de César, porque não há limites para a ação poderosa de Deus. Nós aprendemos que há santos na casa de César, porque Deus, ele é um Deus dos improváveis. Nós aprendemos que há santo na casa de César, porque não é o lugar que faz o crente, mas o crente que faz o lugar, que move o lugar, que muda o ambiente. Mas em quarto e por último, nós vemos que há santo na casa de César, porque as melhores oportunidades podem estar ao nosso redor. Enquanto Paulo esteve preso, de 6 em 6 horas mudavam os guardas que tomavam conta dele. Eram pelo menos 4, 2 de cada lado. E Paulo tinha uma oportunidade de pregar para aqueles guardas a cada 4 horas. E você vai ver que muitos guardas se converteram. Não é essa mesma experiência, mas uma outra vez que Paulo ficou preso nesta cidade em Filipos, você conhece a história. Ele estava preso junto com... fugiu o nome... Paulo e Silas, obrigado. Ele estava preso junto com Silas e eles começam a louvar, as cadeias caem. E um soldado que estava pronto a se matar, a gente vê isso lá no livro de Atos. Paulo brada em alta voz e fala, não faça isso. Naquele mesmo dia, Paulo ele prega para o soldado se converte. Ele vai até a casa do soldado, toda a família dele se converte. Paulo, agora preso a segunda vez. Você acha que ele ia perder a oportunidade de pregar para aqueles soldados? Ele pregou uma vez, e ele pregava constantemente. Ele podia falar, ele falava. E você vai ver que aqueles guardas eram incrédulos, não acreditavam. Eles acreditavam em César e na sua divindade, não criam em nada. Mas todos os dias, Paulo estava lá, pregando para eles, falando da palavra de Deus. Às vezes nós nos deparamos com grandes problemas, situações que às vezes a gente percebe não tem mais como reverter. Mas você sabe de algo? Eu li um livro uma vez, Problemas, Oba. E eu aprendi algo, irmãos, que às vezes todo problema, toda dificuldade, se a gente mudar o foco, ela nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. De crescimento. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, e a gente acha que aquela dificuldade ela vai nos parar. Mas na verdade, aquela dificuldade é uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você avançar, para você suportar a crise. Nós sabemos, irmãos, que só o Senhor, Ele é poderoso. Na prisão, Paulo ele teve a oportunidade de pregar para cerca de 9.000 soldados. A oportunidade estava ali. E são nessas oportunidades que Deus tem para nós, para que nós venhamos fazer a diferença. Às vezes você tem a oportunidade de abrir uma casa de paz, uma oportunidade de ministrar algo da parte de Deus. Não perca essa oportunidade. Às vezes uma palavra pode mudar a vida da pessoa para sempre. Às vezes uma atitude muda. Às vezes um gesto. Não perca a oportunidade, irmão. Nós não podemos perder as oportunidades de compartilhar da palavra de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade, sabe, de sermos aqueles santos na casa de César. Nós não podemos perder. Ah, pastor, mas você não conhece minha esposa, não conhece meu filho. Eu não sei, irmão, não sei. Mas eu sei de uma coisa, não perca a oportunidade de transmitir graça, de transmitir favor, de transmitir paz, porque Deus colocou isso dentro de você. A gente não pode guardar isso, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Muitas vezes, você está orando por algo, às vezes, irmão, está do seu lado e você não percebe. Às vezes, algo que Deus está te dando está do seu lado, só que não é a embalagem que a gente esperava. Às vezes Deus dá um presente para a gente, mas numa outra embalagem. A gente olha a embalagem, rejeita. Eu costumo dizer, irmão, eu não ligo para a embalagem. O importante é o presente. Às vezes fala, pastor, eu comprei o presente, mas não deu tempo de embalar. Eu falo, bem, irmão, não tem problema não. O importante é o presente. O foco é o presente. Às vezes você está diante de um presente, mas com a embalagem ruim. Aí a embalagem está amassada, não está bem dobrado,
Você olha para aquilo e você fala assim, isso não é de Deus não. A embalagem está ruim. Irmão, abre o presente. Abre o presente, não olha para a embalagem, olha para o que tem dentro. Nós precisamos mudar a nossa visão. Eu fico imaginando aqueles irmãos que estavam em Roma. Mas eu estou aqui, nessa cidade, estão perseguindo cristão, eu vou morrer, eu posso passar ali na esquina, o imperador pode vir, mandar me prender, eu posso ser morto, posso ser queimado. Eles não pensavam assim. Sabe como eles pensavam? Olha, não há coisa melhor do que ser morto em nome de Cristo. O presente era a embalagem não era tão boa. Mas irmão, deixa eu te dizer, nós precisamos ficar atentos às oportunidades. Tem santo na casa de César para nos mostrar que nós precisamos olhar as oportunidades ao nosso redor. Deus, Ele coloca oportunidades. Deus nos mostra oportunidades de compartilharmos a palavra, de mudarmos a história da nossa família, de mudarmos a nossa vida, uma ideia. Nós não podemos ficar presos às circunstâncias, às crises. Tem gente que diz que vender casa hoje não está dando dinheiro. Estava conversando com a corretora, eu falando com ela, olha, e aí o negócio está bom, está fluindo, está vendendo? Ela falou, pastor, não está muito não, mas eu vou vender. Eu falei, que convicção. Tem gente que fala que tem coisa que não está dando dinheiro. Ah, mas isso não está dando dinheiro. Ah, mas trabalhar de carteira assinada não presta. Ah, mas fazer isso não presta. Ah, mas você quer... Mano, deixa eu te falar algo. Às vezes, a gente pode estar fazendo algo que todo mundo fala que é ruim, mas se Deus mandou você fazer, faça. Isaac, a Bíblia vai dizer que ele plantou numa terra que não estava dando colheita. Ele jogava semente, e o povo falava, isso aí é deserto, meu filho, não vai dar fruto. A Bíblia fala que ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe por quê? Porque às vezes a oportunidade está do nosso lado. Nós precisamos focar, na verdade, naquilo que Deus tem para nós. Esse negócio de obra não dá dinheiro. Esse negócio de vender salgado, vender cachorro-quente, não está dando dinheiro. Deixa eu te falar, irmãos. Às vezes Deus te dá uma oportunidade, uma ideia, para mudar toda a sua vida. Sabe, está na hora de nós enxergarmos as oportunidades às nossas voltas. Às vezes Deus está te colocando num lugar que aquilo que vai mudar a história da sua vida está do seu lado, irmão. Está do seu lado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para Deus, pedir discernimento e entender, irmãos, que não é o lugar. Não é o lugar. Deus investiu em nós. Deus nos abençoou, nos deu dons, habilidades. Estamos cercados de oportunidade. A hora é agora. A hora de fazer é agora. Nós não podemos perder tempo. Nós recebemos riquezas da parte de Deus. Recebemos uma palavra do céu. Fomos resgatados da natureza do pecado. Deus nos separou. Falou, agora vai. Te fiz filho. Nos colocou num ambiente como esse, irmãos. Um ambiente maravilhoso. Uma igreja maravilhosa. Está na hora de nós irmos. Está na hora de nós nos levantarmos na casa de César e falar, tem santo aqui na casa de César. Tem santo aqui na casa de César. Tem santo aqui que vai fazer a diferença. Deus me coloca lá para que eu possa fazer a diferença. Não fuja da casa de César, porque é lá que Deus vai usar você. É lá que Deus vai colocar você para que você possa fazer a diferença. Quantos compreendem o que eu estou falando? Fica de pé onde você está. Tem santo na casa.